Esse caso dessa intimação é irregular, essa intimação é ilegal e essa intimação é nula. Se a saúde dele piorar, nós temos aqui uma responsabilidade séria do Estado e até mesmo do ministro a respeito disso. E o Estado, se fosse sério, processaria em regresso o ministro, porque se trata aqui de um erro grosseiro do ministro. É possível sim se classificar esse ato do ministro como um abuso de autoridade e buscar a responsabilidade aí sim por outros campos, até mesmo pelo campo do parlamento. The Times noticia a intimação de Bolsonaro em plena UTI e choca o mundo. Isso mesmo. O jornal britânico The Times repercutiu nesta quinta a citação do ex-presidente Jair Bolsonaro, destacando o momento em que ele foi formalmente notificado no hospital em Brasília, onde está internado após cirurgia abdominal. A publicação enfatizou que Bolsonaro foi informado sobre o início do seu julgamento, mesmo estando em recuperação na unidade de terapia intensiva. A matéria do The Times detalha as esdrúxulas acusações contra Bolsonaro, incluindo a absurda alegação de que teria conspirado com aliados militares e políticos para reverter os resultados das eleições de 2022. Além disso, The Times informa que Bolsonaro foi declarado inelegível até 2030 pelo Tribunal Superior Eleitoral e que, apesar disso, expressou a intenção de concorrer novamente à presidência em 2026. O fato do ex-presidente ter sido formalmente intimado enquanto se recuperava na UTI do Hospital DF-Star em Brasília agravou o estado clínico. Desde então, Bolsonaro apresentou piora nos exames hepáticos e elevação da pressão arterial, segundo o boletim médico. Ele permanece sob cuidados intensivos, em jejum e com visitas restritas, sem previsão de alta. Eurodeputado fala em decisões inaceitáveis e pede sanções contra Moraes. É isso mesmo. O deputado polonês Dominik Tarczyński, integrante do Parlamento Europeu, apresentou um projeto de resolução que propõe sanções contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo, nos países da União Europeia. Ele apresentou a ideia nesta semana. A proposta veio depois do magistrado brasileiro enviar um oficial de justiça para intimar Bolsonaro no hospital em Brasília. Ao criticar Moraes, o eurodeputado cita o comunismo. Na publicação, Tarczyński destacou a experiência que teve sob o comunismo na Polônia para criticar as ações de Moraes. Segundo o deputado polonês, o ministro brasileiro quer suprimir os opositores políticos. O parlamentar europeu sublinhou a importância de defender os direitos humanos e a verdadeira democracia. Ele mencionou outros líderes conservadores, como Trump nos Estados Unidos e Milei na Argentina. Segundo Tarczyński, eles também enfrentam perseguições políticas. Enquanto isso, ex-presidente da República é preso por ordem de Moraes quando embarcava no aeroporto. É isso mesmo. Na madrugada dessa sexta-feira, quando se preparava para viajar a Brasília, o ex-presidente da República, Fernando Collor, foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Os advogados do ex-presidente confirmaram a prisão e disseram que Collor foi detido às 4 horas da manhã hoje. O ex-presidente Fernando Collor de Mello encontra-se custodiado, no momento, na Superintendência da Polícia Federal na capital alagoana. São estas informações que temos até o momento, informou o advogado Marcelo Bessa. Os advogados ressaltaram ter recebido com surpresa e preocupação a determinação do ministro do STF. Agora eu vou pedir ao meu querido amigo André Marcília, você fez uma análise absolutamente brilhante hoje sobre essa questão da intimação a Jair Bolsonaro na UTI, e você toca em duas questões importantes. Primeiro, se Bolsonaro pode responsabilizar alguém por isso que aconteceu. E se cabe, quem cabe ser responsabilizado e qual é o tipo de ação judicial nesse tipo de caso, como já descreveu muito bem Magno Malta. Absolutamente absurdo. É isso aí, Serrão. Bom, primeiro, boa noite a todos, boa noite aos Bradokers. É absolutamente lamentável o que houve, né? Eu nunca vi um negócio desse, é completamente fora, descabido, desumano, mas, curiosamente, as pessoas no Brasil perderam o bom senso. Eu tenho dito, o bom senso é revolucionário.
Basta a gente ter um pingo de intuição, de bom senso, de prudência, de razoabilidade, de proporcionalidade, que a gente não comete praticamente todos os atos que nós temos visto a nossa mais alta corte cometer. Esse caso dessa intimação é irregular, essa intimação é ilegal e essa intimação é nula. Isso de saída. Por quê? Porque nós temos na nossa legislação o CPC, o artigo 244 do Código de Processo Civil, que nesse caso é aplicado subsidiariamente, ou seja, como não havendo uma regra específica no Código Penal, aplica-se o CPC e esse artigo trata especificamente desse caso. Só pode haver intimação em hospital, e ainda assim, óbvio que não numa UTI. Claro que você pode ainda contaminar as pessoas com o papel que você leva, com a caneta que você leva, mas, enfim, no hospital é possível intimação apenas se o ato é urgente. Qual é a urgência desse ato? Zero, nenhuma. Qual seria a diferença de intimar o Bolsonaro hoje, amanhã ou daqui 5 dias? Muda-se o quê? Nada se perde, continua-se tudo igual. Então não há nenhuma razão, não havia nenhuma urgência para essa intimação ser feita. Aí alguém dirá, mas ele fez uma live no dia anterior. Uma live é como uma chamada de celular, é como você ligar. Qual a diferença de fazer uma live para 100 mil pessoas ou uma ligação para o seu filho? Nenhuma, a diferença é quem está vendo. Então uma live é uma chamada, é uma conversa controlada, é totalmente diferente de você receber uma pessoa estranha que você nunca viu na vida, contando que você se tornou réu por golpe de Estado. Óbvio que isso pode alterar a saúde do paciente, do intimado, e a saúde dele ali é o bem tutelado. Se a saúde dele piorar, inclusive é isso que hoje até postei, escrevi a respeito, se a saúde dele piorar, nós temos aqui uma responsabilidade séria do Estado e até mesmo do ministro a respeito disso. O Bolsonaro, com a piora da saúde dele, pode muito bem processar o Estado, não o ministro, mas pode processar o Estado e talvez deva processar o Estado para ser indenizado em razão dos prejuízos que a sua saúde teve em decorrência dessa intimação. E o Estado, se fosse sério, processaria em regresso o ministro, porque se trata aqui de um erro grosseiro do ministro. E nós temos também na nossa legislação, no artigo 28 do decreto 9830 de 2019, previsto que quando um agente público, no caso o ministro, comete um erro grosseiro decorrente de negligência, de imperícia, que é exatamente o caso, ou de falta de cautela, o Estado pode buscar essa indenização ou pode responsabilizar o agente público por isso. Mas a gente tem aqui um país que não é sério. Então, óbvio que isso não vai acontecer, que o Estado não vai processar ninguém, e ainda que processasse, claro, isso acabaria nas mãos de quem? Do próprio ministro, do próprio STF. Mas nós precisamos dizer o que é o certo independente dele acontecer. E também é possível que esse ato dessa intimação mandada pelo ministro Moraes e que é ilegal, irregular e nula, é preciso dizer isso. É como se ela não fosse válida. Os advogados precisam buscar essa nulidade. Mas, como ela também é ilegal, é possível sim se classificar esse ato do ministro como um abuso de autoridade e buscar a responsabilidade aí sim por outros campos, até mesmo pelo campo do parlamento, para que isso seja levado adiante e no mínimo discutido. A gente fica muitas vezes preocupado com a consequência. Mas isso pode não dar em nada, ou isso não vai resultar em alguma coisa. O caminho democrático é que importa. O percurso é que resolve os nossos problemas, não necessariamente o resultado. Se nós percorrermos os caminhos, talvez já tenhamos dado um importante passo. Isso não pode ser esquecido. A facada impune do Adélio jamais pode ser esquecida. A gente não pode deixar essa situação impune. A gente precisa lembrar todo dia que todo o calvário que o Bolsonaro está passando é pela impunidade absoluta do que houve com Adélio Bispo. Jair Bolsonaro foi presidente da República e nem ele, como presidente da República, Magno Malta, conseguiu, no governo dele, ter a possibilidade de uma apuração devidamente séria sobre esse caso do Adélio Bispo, que todo mundo sabe que teve relações políticas. O Adélio era filiado ao PSOL. Então,
a gente não pode deixar essa história nunca ficar impune, né? Porque o Bolsonaro é que está sofrendo. O que ele está passando agora, você teve com ele, o que o Bolsonaro te disse, o que ele está sentindo, qual é o estado de ânimo real do presidente Bolsonaro. Magno Malta. Amigo, durante 7 anos, durante assim, esse calvário que ele vem sofrendo dia a dia, que foi se aprofundando, e tem mais ou menos, depois que ele foi presidente da República, está no 2º ano, são 6 anos de sofrimento, e muito antes da facada, já vai para o 7º ano. Adélio é o homem mais importante do Brasil hoje. Não tem ninguém mais importante que Adélio. Adélio é um homem blindadíssimo pela Suprema Corte, principalmente. Ele é blindado pela Polícia Federal e é proibido tocar no nome do Adélio, é proibido tocar nos telefones de Adélio, quebrar sigilo de Adélio, é proibido quebrar o sigilo fiscal de Adélio para saber as informações dos cartões de crédito de Adélio, onde ele esteve, o que pagou e o que recebeu. Pior ainda é tocar no nome dos advogados. Quando a OEA aqui esteve, e eu fui depor na OEA, e toquei sobre o caso de Adélio Bispo, impune até hoje, quando Jair Bolsonaro já entra na 7ª cirurgia, depois dessa facada ideológica, não é? Até porque numa entrevista de Zé Disseu, e eles falando do definhamento do PT, e que o PT precisa voltar às bases, que o PT errou muito, e ele disse, nós erramos muito, inclusive na facada. Ora, gente, para quem sabe de Toninho do PT, para quem sabe de Celso Daniel, para quem sabe do Teori Zavascki morrer tão rapidamente, Alexandre de Moraes assumir, para quem sabe de tanta coisa, o cara dizer, erramos até na facada, e Adélio hoje é um homem guardado, ninguém ouve o Adélio. Adélio não pode dar entrevista, ele é hoje a caixa preta do Brasil, enquanto Jair Bolsonaro paga por isso que acabamos de ver. E aí eu volto nesse caso do Jair Bolsonaro. Imagine quem estava na porta da UTI. Porque a mulher, a oficial de justiça, ela entrou sem luva numa UTI. Veja, sem luva, sem aquela touquinha que se coloca no enfermeiro, no médico, em quem vai visitar, quando está autorizado. Entrou com uma prancheta, com uma caneta e um papel do lado de que um cara que não pode ter qualquer tipo de infecção. Mas você está maldando coisa. Eu não estou maldando nada. Eu estou descrevendo a cena que lá estava. Quem permitiu que essa mulher entrasse? E que mulher é essa que entra adoidadamente e vê-se que a máscara que ela estava usando não é uma máscara comum dessas vendidas aí em farmácia, é uma máscara, como o povo na época da doideira do Covid fazia suas próprias máscaras e usava, mas ela estava sem nenhum tipo de proteção, com a mesma roupa que ela veio da rua, ela entrou dentro da UTI com Jair Bolsonaro propenso a pegar uma infecção. Nesse caso do Jair Bolsonaro, eu chamo a atenção exatamente para esse fato, porque o advogado disse aí que cabe muitas ações com base no Código Civil, e eu havia dito isso, e essas ações, e ele disse uma coisa muito séria, você olha para uma árvore, não imagine que ela virou uma árvore naquela hora que você olhou. Planta-se uma semente. E as questões das medidas que nós temos que tomar, doutor advogado, você está correto. Nós temos que plantar semente, não precisamos ter medo de saber o cara vai pautar, não vai pautar, se vai, se não vai. Nós precisamos meter impeachment nesses caras o tempo inteiro, mostrar os fatos o tempo inteiro e não parar de falar o tempo inteiro e cobrar daqueles que estão calados e que hoje ostentam um brochezinho aqui, ou de senador, ou de deputado, feito isso numa onda que foi levada pelo próprio Jair Bolsonaro. Peço a você que me permita um minuto, porque era 30 minutos que eu ia participar, mas eu não posso sair sem falar sobre o caso do assalto dos 6 bilhões e 400, mais ou menos, dos aposentados do INSS. Veja bem, é o PT sendo o PT. A história se repetindo. O Paulo Bernardo, o ex-marido da Gleice, ele era ministro da Previdência. Quando ele foi preso, vocês se lembram, pela Lava Jato, porque ele criou um tal empréstimo consignado em que o aposentado não sabia. E eles eram os beneficiários, e ele acabou sendo preso, o Paulo Bernardo. Esse esquema em que envolve um sindicato de aposentados dirigidos pelo irmão do Lula, que eu não sei porque aposentado precisa de sindicato, porque devia a correção do salário de quem trabalhou a vida inteira e ali tirou parte do seu
proventos para serem guardados. Ele precisa ser corrigido para que a pessoa se mantenha após os seus anos de cansaço, os seus anos de trabalho, ele possa se aposentar com dignidade. Mas no Brasil, o aposentado normalmente não dá nem para comprar o remédio dele na farmácia. E esse esquema nefasto de trazendo gente exatamente da Venezuela, exatamente do território de Maduro. Vai me dizer que nada está combinado com Maduro? Nada está combinado com as autoridades de lá? Ah, claro que sim, que o povo lá está passando fome. E o povo está levando o dinheiro daqui como se aposentado fosse do Brasil. E aí, nesse sindicato que o irmão do Lula está envolvido, quase 6,5 bilhões de pessoas lesadas. É um filme, Osmar, que nós já vimos, que nós assistimos de perto. O senhor Paulo Bernardo, ministro do Lula, depois ministro da Dilma, sair algemado, preso, porque estava cometendo o mesmo crime. É o PT sendo o PT. Isso cabe realmente uma CPI. Eu acho que na Câmara já foi pedida essa CPI. Houve também um pedido já no Senado, assinado por nós, mas eu duvido, nós estamos plantando uma semente, temos que insistir, que o Hugo Mota ou Davi Alcolumbre, infelizmente, que fazem parte desse espectro político, vá botar essa CPI, vá aprovar essa CPI. Muito pelo contrário, eles estão viajando agora, eles partem agora com o presidente no aero Lula para ir para Roma, fazer todas as suas preces e devoções, enquanto o Brasil morre de fome, enquanto o Brasil vai degringolando uma economia que já se foi, e um presidente da República sendo alvo, sendo espizinhado e numa tentativa de destruir a sua vida, num leito de hospital, um país vivendo um momento de sofrimento, de gente chorando, de crianças fazendo pedido, de crianças que são órfãos de pais vivos, de esposas que são viúvas de maridos que estão presos e vivos, e a Câmara discutindo o que é mais importante do que dar liberdade para quem nem cometeu nenhum tipo de crime, como é o que há mais importante do que a própria vida. Então, nesse momento, são assuntos que nós não podemos parar de falar, como disse aí o nosso amigo do Bradock, a audiência do Bradock, sobre a facada, sobre o Adélio, sobre o disparate, as ações criminosas de Alexandre de Moraes, sobre o ativismo judicial. Viu agora o Zanin? O Zanin comunicou à Câmara com aquela cara de... Eu já ia falar um negócio aqui, mas não vou falar não, porque o Bradock mandou um comunicado que não podia falar certas coisas. Com aquela cara de santa dele, ele comunicou que, com relação ao Ramagem, por ser deputado federal, que não autoriza... Olha só a ousadia. O artigo 53 diz que ele está protegido. Quando eles indiciam o Ramagem, no meio daqueles 36 do chamada tentativa de golpe, dentro da denúncia do Gunê, essa denúncia pífia do encontro do nada com coisa nenhuma, eu fico com pena, de quem estuda direito. Você que está fazendo direito, você está preocupado, não está? Porque você está estudando o quê? Para quê? Onde não há ordenamento jurídico nem lei. Você já leu um livro do Gunê? Você está estudando os livros de Gunê? Rasga isso, queima isso. Esse rapaz é uma piada. Essa denúncia dele é uma piada, do cara trocando a própria história pelo direito de continuar. E saiba você que se Lula te reindicar, você não terá meu voto, como da primeira vez. Então esse encontro do nada com coisa nenhuma inclui o Ramagem. O Ramagem tem imunidade parlamentar, mas agora o Zanin mandou comunicar para o seu Hugo Mota, que é um cara completamente isento, é um menino que se mostrou isento e corajoso, né? Não faz parte de nada, mandou comunicar que ele só tem direito ali pela imunidade parlamentar na metade. Na metade. Ou seja, ele tem direito a 26,5. Então, o artigo 26,5 vale para a Ramagem. A outra metade, 26,5, que faz 53, ele não tem direito. Por isso, ele tem que realmente perder o mandato, porque ele só tem direito à metade do artigo 53. Ah, vocês estão de brincadeira. Vocês estão de piada. Não dá pra gente engolir isso. Essa baboseira. Agora virou, Osmar, o artigo 26,5. É a metade do artigo 53. Vale um pedaço, outro pedaço
Não vale. Ou ele poderia dizer, olha, se vai dividir no meio, vou deixar ele cumprir a metade do mandato e a metade ele não cumpre, porque é metade do artigo 53 para lá e a metade do artigo 53 para cá. Palhaçada. E esse artigo, Magno Então, Malta, não... ele já tinha, o 53 já tinha virado zero, se lembra? No caso do Daniel Silveira, né? Zero. Virou zero, né? E agora virou 26,5. Voltou como 26,5. Pode ser usada a metade. A outra metade, não. E eu quero lembrar também aqui, porque esses caras não são inocentes. Ali tem uma parte significativa da Câmara que não quer a anistia e tem outros que querem, mas eles precisam fazer meia-culpa e botar a cara de lata deles ou de madeira na tela, porque o Alexandre violou o artigo 53. Mas ele comunicou à Câmara, dizendo, Lira, eu violei o artigo 53. Vocês concordam comigo ou não? Eu quero prender Daniel. O Lira colocou lá e os próprios companheiros do Daniel disseram, concordamos com Alexandre, palmas para Alexandre, vamos prender Daniel. Desgraçados, Daniel está preso, está apodrecendo. Eu vou visitar ele na segunda-feira, se o dono do Brasil realmente não voltar atrás, né? Mas eu vou visitar Daniel segunda-feira, que já disse o dono do Brasil que ele não tem direito nem à progressão de regime na pena que ele está cumprindo. Ora, eu vou ficar calado? Então, meu amigo, eu vim para a vida pública para cumprir uma missão. Não me peçam aquilo que eu não vou fazer. Se é para perder o pescoço, está perdido. Se vai ser preso e perder o mandato por falar a verdade, não tem problema nenhum. E se é para morrer, nós vamos morrer. O apóstolo Paulo escreveu dizendo, importa agradar a Deus e não aos homens. E a vida, o adágio popular diz que ao rei tudo, menos a honra. Então, pela honra dos brasileiros e das nossas famílias, nós temos que continuar lutando e continuar gritando. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.